Murder's a new trick for a robot. Congratulations. Respond. I did not murder him! What makes your robot so perfect? Attention NS5s. There is a robot in this formation that does not belong. Identify it. One of us. Which one? One of us. There's no way my luck is that bad. Oh, hell no. No decorrer do trailer, querido, você pode ver 3 leis que apareciam, né? E a primeira lei diz o seguinte: um robô não pode ferir um ser humano ou por omissão permitir que um ser humano sofra algum mal. Bom, tá aí, primeira lei. Então, ali eu destaco uma palavrinha: por inércia ou omissão. Então, omissão, queridos. Muitas vezes nós agimos como robôs. Nós agimos como um robô. Por omissão, permitimos que várias coisas aconteçam ao nosso lado sem agirmos. Eu me lembro de um detalhe, de uma foto na China, de um bebê recém-nascido na sarjeta, no meio-fio, e as pessoas passando de lado, sem esboçar nenhuma reação, sem pegar aquela criança que já estava morta, sem chamar a polícia, sem socorrer nem nada. Por quê? Aquilo ali não fazia sentido, ou não tocava o coração deles. Ou seja, aquele povo passava que nem robôs ao lado daquele recém-nascido na sarjeta. Segunda lei, pode passar? Um robô deve obedecer às ordens dadas por seres humanos, exceto quando essas ordens entrarem em conflito com a primeira lei. Obedecer às ordens. Bom, o robô ele foi criado para obedecer às ordens dos seres humanos. Ou seja, não importa o que ele pensa, ele só está ali para obedecer. É a função do robô, só obedecer, não pensar. Muitas vezes agimos assim, só queremos obedecer. É mais cômodo para mim ter alguém que assuma a responsabilidade e me dê ordem. Aí eu não vou ter que prestar conta. Se der errado, quem me mandou é que paga. Muita gente age assim na sua vida secular, dentro da sua casa, na igreja. Não pensa, só obedece. Terceira lei: um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou segunda lei. Bom, proteger sua própria existência. Na verdade, ele vai se proteger como? Fico na minha. Assim como muitas vezes nós fazemos. Eu fico na minha, eu não mexo com ninguém, ninguém mexe comigo. Já viu isso? Não, na igreja é assim. Na minha vida espiritual, eu fico na minha. Eu não mexo com o diabo, ele não mexe comigo. Já ouviu essa? Eu já ouvi piores. Então as pessoas não se aprofundam, não buscam mais, não buscam os dons. Por quê? Eu não quero mexer, porque eu quero passar, desapercebido na minha vida secular ou na igreja. Ninguém mexe comigo, eu não mexo com ninguém. Na rua, as pessoas estão se tornando robôs, assimilando tudo e a todos. As pessoas, quando eu digo na rua, na vida secular, as pessoas, elas assimilam
a moda, o que a mídia diz, né? Se é uma boca super, uma calça com a boca super esquisita, eu vou usar porque está na moda, saiu na televisão, a novela está assim, e você começa a consumir aquela imagem. Ou seja, vício. Teve uma época, queridos, ainda bem, glória a Deus que não vingou, aparecia em filmes, em novelas, cachimbo, coisa mais horrível, entorta a boca, um cheiro horrível, e as pessoas começaram a consumir cachimbo, coisa horrível. Então por quê? Porque foi dito que era legal, padrão de beleza, e tudo isso é passado pela televisão, e nós inconscientemente consumimos tudo isso, e por aí vai. Comportamentos, preconceitos, que outrora era preconceito, e hoje já se faz piada, já se fazem piadas com preconceito, e você assimila, aceita, e quando você nem percebe, está passando isso adiante. Puro preconceito. Então na rua, na tua vida secular, acontece dessa forma. Em casa, mesma coisa. Em casa, pessoas têm vivido como robôs. Tu não passa não, tá? Só quando eu pedir. Glória a Deus. Em casa, as pessoas têm vivido dessa forma, como robôs. Sabe como? Nos seus casamentos, com os seus filhos. Quer ver um exemplo? Você chega em casa cansado, principalmente para quem tem filho pequeno. Aí o filho, pô pai, que legal que você chegou, então vem brincar comigo. E eu falo isso porque eu já passei por isso. E você quer mais um banho quente, sentar no sofá, ver uma televisão, comer alguma coisa e capotar na cama. Mas não, aí a criança fica na expectativa, e você, o que você faz? Liga o piloto automático, e você está brincando com seu filho, você nem está ali. Sabe aquela coisa de missa de corpo presente? É assim, o corpo está lá, mas a alma já foi faz tempo. Liga o automático e fica ali. Mesma coisa com a sua esposa ou com o seu esposo. Você está mais querendo um descanso. Você chega em casa cansado e a mulher acumulou aquelas informações todas. Você chega e começa a despejar. Não, é porque isso aconteceu, isso aqui hoje, blá, blá, blá. E o cara está ali com o olhinho aberto, mas está longe. É lógico que isso não acontece aqui. Eu estou falando de experiências de outras pessoas, né, de outros lugares. Não é verdade? Na minha casa não acontece. Às vezes minha esposa reclama, porque ela conversa comigo e depois ela diz, mas você não ouviu nada do que eu falei? Eu falei, repete o que eu falei. Poxa, agora eu estou ocupado que eu tenho um. Mas acontece. Dentro das nossas casas, agimos como verdadeiros robôs. É ou não é? Até mesmo cumprindo ordens, né? Cumprindo ordem dos maridos, cumprindo ordem das esposas. Tem lugar que é assim. Aí dá ordem, e aí você, para não, aquela segunda lei, ó, não mexo com ninguém, ninguém mexe comigo, eu faço de boca calada e vou fazendo ali, para acabar logo, para deixar de ouvir na orelha, agindo como robô. Ligo o automático e está tudo certo. Em Romanos 12, 2, nem precisa abrir a Bíblia, queridos, para a gente acompanhar junto ali. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Aleluia. Queridos, esse texto é tão tremendo, tão profundo, que a gente precisa entender, esmiuçá-lo. Mas na verdade, dentro do contexto cibernético, dentro do contexto do filme, do trailer que a gente está abordando aqui, a gente pode ver que aqui nesse momento
Deus nos permite um upgrade de sistema. Amém? Aqui ele está falando, olha, não hajam como máquinas, porque eu vou te dar um sistema melhor. Você aqui vai poder fazer um upgrade na tua vida, um upgrade de sistema, e toda a tua vida vai mudar. Mas para a gente entender, sabe por quê, queridos? Quando a gente lê esse texto, sabe o que é captado na nossa mente de imediato? É captado de imediatamente o quê? Essa última parte. Opa, experimentei, qual seja, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então tua mente já capta assim, boa, agradável e perfeita. Quando você vê uma situação, você capta logo o quê? O que é bom, o que vai trazer benefício para você. Aí depois você vê o que tem nas entrelinhas. Mas quando você lê o texto, você vê logo de cara, opa, boa, agradável e perfeita. Às vezes você não sabe nem o que é, boa, agradável e perfeita. É que nem a história do brasileiro. Não pode ver fila, entra na fila. De que é essa fila? Sei lá, eu estou aqui porque está cheio de gente, deve ser bom. Foi assim que eu, certa vez, não foi bem assim não que eu não vou, né? Mas eu estava com a colega, estava com a família viajando, estava passeando nos Estados Unidos, e fomos lá num local onde tinha uma fila. E aí, obviamente, essa colega entrou na fila porque ia tirar o drive license, que é a carteira de motorista lá. E eu estava com ela, ela falou, quer dizer, não vou ficar aqui esperando lá de fora, vou entrar na fila também. E fiquei na fila, chegou a minha vez. Eu acabei tirando a minha carteira de motorista lá. Por quê? Porque eu estava na fila. E aí reforça a ideia de que brasileiro não pode ver uma fila que quer entrar, mesmo sem saber do que seja. Porém, para a gente entender aqui, queridos, e esmiuçar isso aqui bem, é interessante que a gente faça uma engenharia reversa. Já ouviu falar nisso? Engenharia reversa é aplicado na robótica, é aplicado nas indústrias. Quando você tem um produto e você não sabe como foi feito aquele produto, como é que você faz? Desmonta. Vai desmontando, separando peça por peça, até chegar nos itens necessários para aquele produto, para que aquele produto funcione. Então vamos fazer uma engenharia reversa aqui. Eu achei interessantíssimo aquela parte onde fala boa, agradável e perfeita. Quero isso para mim. Quem não quer experimentar boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Poxa, se eu experimentar vai ser tudo de bom na minha vida. Amém? Glória a Deus. Mas para eu experimentar, eu vou voltando ali. Eu preciso renovar o meu entendimento. O pastor já falou, aquela frase ali é onde ocorre o quê? A metanoia, a mudança de mente. Ali ocorre a metanoia, renovação do vosso entendimento. Caramba, então para eu experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu preciso ter entendimento. Entendimento de quê? Da palavra. Não adianta você fazer parte do evangelho, da religião, adorar a Deus, se você não tem entendimento da palavra. Eu preciso renovar o meu entendimento. Isso quer dizer que o entendimento que eu tenho não serve de nada. Os conhecimentos acumulados até hoje aqui não servem de nada. Mas eu me formei, fiz pós-graduação, doutorado mesmo, pós-doutorado e tal. Aqui, nada. É frustrante? É. Investi anos, 50 anos estudando numa faculdade, nada. Renovação do vosso entendimento. Metanoia, pegar o que você tem e mudou. Certa vez eu perdi uma amizade de uma irmã que era de uma denominação, e ela falou, mas eu cresci na igreja, eu fui superintendente disso, fui professora. Eu falei, querida, mas aqui isso tudo não vale nada. Eu falei, é preciso que você se converta, porque a tua vida pregressa não vale nada. Aí perdi a amizade, mas talvez a palavra surtiu efeito lá
na frente. Então, queridos, renovação do vosso entendimento, do nosso entendimento, do meu entendimento. Eu preciso entender a palavra para experimentar qual seja a boa, agradável vontade de Deus. Beleza, estou entendendo, tá legal. Aí eu volto mais um pouquinho antes de renovar o entendimento, ou melhor, renovando o meu entendimento. Isso vai me trazer o quê? Uma transformação. Caramba, eu começo a entender a palavra, começo a assimilar o que vem sendo pregado e automaticamente eu começo a mudar de atitude. Porque o entendimento muda a atitude. Imagina uma pessoa sem cultura e uma pessoa com cultura. Não é diferente? A pessoa sem cultura é mais ríspida, não sabe conversar direito. A pessoa com cultura, ela sabe se comportar e conversar em determinadas situações. É disso que eu estou falando. Quando se tem entendimento, muda-se o comportamento. Ou seja, há uma transformação. Caramba, está complicando. Então eu vou experimentar aquilo e eu vou entender do assunto, vou buscar o entendimento. E isso vai me fazer transformar, mudar de atitude. Mas por que eu vou mudar de atitude? Por que eu preciso? O que me leva a mudar de atitude? Aí vamos lá para o início. A palavra diz que não sede conformados com este mundo. Ou seja, eu preciso ver que algo está estranho. Eu preciso ver que aquela criança na sarjeta não é normal. Aquilo é monstruoso. Eu não aceito aquilo. Quando você começa a identificar isso, queridos, na tua vida secular, aí você começa a perceber: eu não posso me conformar com isso. Eu não aceito isso. Aí começa todo o processo. Opa, não me conformo. Aí eu busco na palavra entendimento. E a palavra vai me transformar e vai renovar, ou melhor, a palavra vai me transformar e a renovação do meu entendimento vai fazer com que eu experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Na igreja tem cristão que acha que não deve se conformar com nada. Ele pegou o texto ali e beleza, eu sou o inconformado, eu não me conformo. O culto tem que começar 18h30 aos domingos. Chego aqui 18h20, dá 18h40 e o culto não começa. Eu não me conformo com isso. E aí ele começa: eu não me conformo. O culto tem que terminar de 20h30. Não termina. O pastor nunca acaba o culto 20h30. Querido, eu estou falando de outra igreja, tá? Aqui isso não acontece. Amém? Às vezes o pastor passa um pouquinho de 20h30, né? Mas amém. Mas então o que acontece? Aí a pessoa fica inconformada e aquilo atrapalha a espiritualidade dela, porque ela já amarra ali e já começa a assistir o culto já. Poxa, não começou na hora e tal. E Deus está falando, e Deus está ministrando. E ele, não, começou atrasado. Eu vou ficar inconformado. E é isso que acontece. E aí ele também, tem gente que não se conforma com a quantidade de louvores que são cantados aqui no domingo, na hora do louvor. Aí a pessoa, caramba, outra música, meu Deus do céu. Tem gente que reclama. Eu vim de um ministério, queridos, lá em Brasília, onde o culto começava às 20 horas. A palavra começava às 20 horas. O culto começava às 19. Então, das 19 às 20, louvor. Louvor e louvor. Ah, eu não gosto de louvor. Chega às 20. Às 20 horas o pastor estará entrando no púlpito e estará iniciando a palavra. 19 horas, igreja lotada de jovens, todo mundo louvando, canto. 1 hora de louvor.
E o pastor já fazia isso para não ter desculpa. Caramba, 1 hora de louvor? Eu não aguento. Chega às 20. 19 horas às 20. Louvor. Legal. Vivi isso. Muito bom. Bom, sem falar então daqueles que não se conformam de ter que dar o dízimo, queridos, e começam a apregoar falsas doutrinas. Pô, dízimo é lá do passado, é lá do Velho Testamento, não há necessidade mais de dízimo. Eu já não aturava muito dízimo. O pastor ainda fala de oferta, aí me quebra. Então tem gente que não se conforma com isso também. Caramba, domingo passado, quem veio na consagração? Pouca gente, hein? Talvez você que não levantou a mão, talvez você possa até pensar: onde é que o pastor tirou isso? Consagração no domingo de manhã? Onde já se viu? Esse pastor inventa cada um. Eu não me conformo, tenho que acordar cedo para vir na consagração. Todo dia de Santa Ceia é a mesma coisa. Tem gente que não se conforma, não é verdade? Só que o texto diz, presta atenção ali: e não sede conformados, lê para mim, com este mundo. Falou para você não ser conformado com o seu pastor? Não. Não ser conformado com a liturgia da tua igreja? Não. Não seja conformado com o mundo. Põe a cabeça para fora e começa a ver o que está errado no mundo. Aí não se conforma no mundo. Amém? Não é na tua casa também não. É no mundo. E aí a pessoa começa a perder por causa disso. Mas enfim, problema maior acontece, na verdade, em relação à adoração ao Senhor. Problema sério está aí. Quando a palavra diz que há transformação pela renovação do entendimento, aí sim a adoração é verdadeira. Se não houver transformação pela renovação do entendimento, a adoração não é verdadeira. Você precisa ser transformado. Não foi transformado? Está adorando? Tua adoração não é verdadeira. Eu falo de cátedra. Eu falo com experiência. Você precisa ser transformado. Amém? Então a adoração, ela é verdadeira. Mas infelizmente, nas igrejas atuais, já de algum tempo, a verdadeira adoração tem sido deixada de lado. E a gente só pode ver pessoas fazendo o que os outros mandam. Vou dar um exemplo, queridos. Olha para o teu irmão do lado. Profetiza algo bom para a vida dele. Determina a bênção para o fulano. Levanta a mão, diga glória a Deus. Já ouviu aquela? Palmas para Jesus. Parece brincadeira, mas é sério, queridos. Eu comecei a ver esse negócio, isso me tocou profundamente. As igrejas, elas estão perdendo a essência da adoração. Elas estão fazendo só aquilo que os outros mandam. Faça isso, agora faça aquilo, levanta, bata a palma, dá uma voltinha. Está parecendo uma aeróbica gospel. Por aí vai, queridos. Não parece adoração. Em Romanos 12:1 diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo
e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ali fala de culto racional. Quando eu falo de racional, querido, vem de razão. Quando eu falo de razão, vem de raciocínio. E se você raciocina, você pensa. E aí tem um outro que fala assim, Eliseu vai saber dessa, né? Se eu penso, logo existo. Só Eliseu sabia dessa? Se eu penso, logo existo. Se sabe, então sabe de quem é essa frase? René Descartes. René Descartes foi um filósofo, físico e matemático francês, que nasceu na época de 1560 e alguma coisa. René Descartes falou isso. Se eu penso, logo existo. Na hora da filosofia dele lá. Bom, mas eu quero chamar a atenção o seguinte: Deus preza o nosso culto racional, razão, raciocínio, pensar. Ou seja, se eu penso, eu preciso pensar em tudo que eu faço. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou adorando a Deus. Mas eu estou adorando a Deus porque eu quero? Ou eu estou adorando a Deus porque me mandam adorar a Deus? Um ponto a se pensar. Mas nas igrejas as pessoas só têm feito aquilo que lhes é mandado. Em Lucas 17:10 diz assim: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fazemos somente o que devíamos fazer. É forte? É forte, mas é a realidade. O Senhor chama de servos inúteis, porque não fazem da sua vontade, e sim porque foi mandado. Não estou inventando nada disso, tá, queridos? Está na palavra de Deus. O Senhor considera os que só fazem o que lhe é mandado de servo inútil. Quer ver? Quando um pregador chega para você, está no meio do culto, e ordena para que você dê glória a Deus, levanta a tua mão, você está fazendo isso porque foi mandado ou porque você sentiu o toque do Espírito Santo? Fala para mim. Infelizmente, porque o pastor chega e fala: levanta aí, fala aí, levanta, glória a Deus, e aí você vai e faz. Infelizmente, não foi pelo toque do Espírito Santo. Ou seja, faltou espontaneidade. Espontaneidade é a gente fazer algo espontâneo, da nossa vontade, e não na vontade dos outros. Quando a adoração é verdadeira, queridos, a gente sente a presença daquele que está sendo adorado. Sabe por que muitas vezes não sentimos? Porque estamos no piloto automático. Viemos aqui bater cartão, vamos cantar 4 musiquinhas, ouvir o pastor pregar, tem uma conversinha no final, vejo o meu irmão, dou 2 beijinhos e vou embora. Bati ponto. Senti alguma coisa? Nada. Sai do mesmo jeito? Saí. Porque não senti a presença daquele que está sendo adorado, independente da quantidade de pessoas que estiverem aqui. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Se tiverem 2 com sinceridade no coração buscando a Deus com sinceridade, Deus vai estar presente. E aqueles 2 ou 3 sentirão a presença de Deus.
Se a adoração for feita como mera formalidade, ela não é válida diante de Deus. Ele nem aceita, queridos. Não perca tempo, fica em casa. Não perca tempo. Em Mateus 15, 7-9 diz o seguinte: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Ah, pastor, está batendo forte hoje. Eu não. Vocês não queriam ouvir algo da parte de Deus? Está aí. Hipócritas, somos nós, me incluo também junto, porque muitas vezes fazemos sem estar com o coração voltado para o Pai. Vamos analisar segundo a uma situação aqui. Você está sentado, como aqui agora, no meio da igreja. De repente, entra uma pessoa, um descrente, e se senta ao seu lado. Só que esse descrente passou no boteco ali na esquina e tomou uns gorós, tomou umas doses, e veio para a igreja. Ele não crê em nada, não acredita em nada, e sentou do seu lado. Aí o que acontece? Ele já estava meio chapado. Aí o pregador que está pregando ali, ele chega para a igreja e fala assim: queridos, agora olha para o seu irmão do seu lado, olha para o irmão do seu lado e profetiza para o teu irmão, determina algo para ele. Aí você olha para aquele descrente, bebum, aí você até arrisca profetizar algo sobre a vida dele. Só que o que você não esperava acontece. Ele levanta a mãozinha dele para você. Olha a situação. Difícil de aceitar, né, queridos? O que pode vir da vida daquele homem de bom para a tua vida? O que ele vai profetizar para a tua vida? Olha o perigo de se fazer o que mandam. Precisamos parar e pensar. Mas aí vamos tirar o bebum de cena. Eu citei uma situação mais forte para você ver bem a realidade do que as igrejas estão vivendo hoje. Mas vamos tirar o bebum de cena. Será que quando o pastor manda, levanta a tua mão para o seu irmão que está ao seu lado e profetiza algo bom na vida dele? Quem me garante, sem querer julgar, queridos, quem me garante que o irmão que está do meu lado está em condições de profetizar algo sobre a minha vida? Já parou para pensar? Ou você acha que todo mundo aqui é santo? Sem querer entrar em detalhes, quando a palavra diz que somos santos, os santos do Senhor, que na verdade está evidenciando uma escala de santidade. Estamos buscando a santidade. Ou você acha que somos perfeitos quanto a isso? Não carecemos da misericórdia de Deus, das orações? Como é que eu posso saber se o irmão está estendendo ali a mão, o irmão está em adultério, que o irmão está em fornicação? Como eu posso saber? Um exemplo, olha lá. É bom quando Deus dá exemplo na nossa vida para a gente poder passar, né? Tinha um irmão na igreja que frequentava a minha casa, quando eu digo a casa da minha mãe, eu era jovem. Ele era o líder dos jovens na igreja, a igreja grande. Esse cara era sensacional, pai de família, casado com filhos pequenos, e era um ministro dos jovens. Vivia com jovens, a gente saía fim de semana, fazia atividade com jovens. De repente eu o vi no Jornal Nacional. A foto dele lá, pá, líder de uma quadrilha de
ladrões de carros, que atuava em vários estados do país. Eu olhei, eu desabei. Olha a situação, aquele mesmo irmão que sentava ali do teu lado, e quando o pastor falava, profetiza, ele profetizava. É aquele ali, sem querer julgar, queridos. Nós somos falhos, carecemos da misericórdia de Deus. Olha bem a situação. Vocês estão entendendo? A verdadeira adoração deve ser espontânea, do fundo da nossa alma, do nosso coração, e não algo mecânico que a gente tem feito hoje, sem vontade. A verdadeira adoração é aquela que é prestada em espírito e em verdade, como diz o texto aqui em João 4:23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Eu negritei ali, em espírito e em verdade. Aqui eu estou falando de adoração. Adoração. E eu citei aqui, como o texto diz, em espírito. Quando o texto fala de espírito, ele está mostrando em que nível deve ocorrer a adoração. Então aqui vem o nível em que deve ocorrer a adoração. Dá para ver aí? Então ele fala do nível. O segundo ponto que a gente pode falar é que quando ele fala adorar o Senhor em espírito, ele está falando de... Poxa, caneta vai me quebrar, hein? Ele está falando de sinceridade. Opa, fiz errado aqui. Diante de sinceridade, tá certo. E um espírito com disposição de ânimo. Então aqui vamos botar disposição de ânimo. Tudo bem? Ou seja, se eu só consigo adorar a Deus nesse nível espiritual, se eu estiver com sinceridade no meu coração e disposição de ânimo. Não existe sinceridade se eu não estou disposto. Já viu isso? Ô Senhor, eu sou sincero contigo. Ah, mas não, agora não, depois. Então essas coisas andam juntas. E o nível de adoração que Deus procura é no espírito, é espiritual. Aí o texto fala de espírito e em verdade. Quando o texto fala de verdade, e aqui, verdade, ela vem do grego, que quer dizer aletheia. Só uma curiosidade, tá? Aletheia quer dizer verdade no grego. Por quê? Você só consegue adorar a Deus em espírito, em verdade, a adoração verdadeira que Deus busca. Por quê? Verdade é uma das características de Deus. E aí eu tenho que frisar que
Uma das coisas que Deus não pode, está fora do alcance de Deus, Deus não consegue fazer, Deus não pode fazer, é mentir. Porque Ele é a verdade. Então Ele não pode, Ele não consegue mentir, porque Ele é a verdade. Então verdade é característica de Deus. Verdade é uma das características de Deus. E essa característica, ela é encarnada em Cristo e manifestada no Espírito Santo. Estão entendendo? Isso aqui, queridos, chama-se adoração. Quer adorar a Deus? Tem que entender isso aqui, ó. Em que nível que ocorre e por que tem que ser verdadeiro. Amém? É por isso que a adoração tem que ser de verdade. Mas adorar também é buscar a face de Deus em oração. A oração mecânica, queridos, ela não tem a característica de buscar a Deus. Oração mecânica é aquela que você liga o piloto automático, liga o seu robô e começa, Senhor, aí você entra no catolicismo, você começa a repetir a ladainha, porque aquilo deixou de ser oração. Oração é conversa e entra na reza. Reza é algo decorado. E aí você começa, Senhor, abençoa meu pai, minha mãe, essa casa, meus filhos e tal. Todo dia é a mesma oração. Reza. Porque a oração é quando você senta, se acalma e começa a conversar com o pai. Pai, o dia hoje foi difícil. Aquele meu chefe, carne de pescoço, Senhor, queima ele. Não, perdão, Senhor, não queima não. Né? Aí você começa a conversar, o Senhor conhece o meu coração, às vezes dá vontade, né? E aí você fala, conversa com o Pai. Isso é oração. E aí o que acontece? Buscar, adorar a Deus é ter comunhão, é buscá-lo em oração. Porque a mecânica, ela não busca a face de Deus. Oração mecânica é aquela que eu já fiz uma vez e não deu certo, né? Eu estava tão cansado, e na hora de dormir, eu fui orar, deitado, obviamente, já no meu travesseiro, mas eu queria orar, né? E aí eu deitei e comecei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí quando estava lá no 15, caramba, perdão, Senhor. Eu tinha ligado o meu robô, e estava contando, achando que estava falando com Deus. Olha que absurdo. Aconteceu comigo. Então, a verdadeira adoração é acompanhada da presença do Espírito Santo. Amém? O modismo da adoração mecânica. Esse modismo é tudo que eu falei até agora, tá, queridos? Levanta a mão, fala isso, fala aquilo, tal. É um modismo que de uns tempos para cá invadiu as igrejas. E a gente, nós pastores, não estamos muito preocupados com isso. Isso deve ser banido, querido, do nosso meio. E a gente precisa prestar a Deus a verdadeira adoração que lhe é devida. Amém? Senão seremos, queridos, a mesma igreja que eu falei aqui, frequentada por robôs. Imagina, a igreja toda vem aqui, fala o que o pastor manda e tal, sai, vai embora. Igrejas frequentadas por robôs. E para terminar, vamos vigiar para não acontecer conosco. Deixemos que o Espírito Santo tenha plena liberdade para agir no nosso meio e que o movimento seja dele e não nosso.
Que Deus nos abençoe. Amém?